Sempre que começa, eu estou numa posição estranha nessa gravação. Bem, bom dia a todos novamente. Como eu estava falando agora há pouco, a gente pode tirar dúvida nas questões da lista sem nenhum problema. Se vocês quiserem, eu já posso começar por isso, posso abrir aqui as listas e nas questões que vocês tiverem dúvida para a gente conversar. Ou então a gente pode ir começando o conteúdo e, como eu falei, marcar CAs para tirar dúvidas das listas. Eu deixo isso a critério de vocês. O que é que vocês preferem? Marcar os CAs, né, Wallace? Eu acho que pode ser bem mais útil, porque, assim, a gente não fica com tempo corrido, né? Não fica correndo para tirar a dúvida, porque tem que dar o conteúdo depois. Então, vamos lá. Deixa eu... Beleza. Então, vou abrir aqui a apresentação do conteúdo dessa semana. Professor? Oi, pode dizer. Eu não estou conseguindo entrar na turma. Não está conseguindo? Sim, eu não estou conseguindo. Eu pedi o código, mas pediram o seu, mas ainda não me enviaram. Tem como o senhor mandar? Tem sim. Ele também está disponível na descrição da turma no Swap. Se mais alguém estiver precisando, é só ir lá que tem um link para participar. Mas eu estou colocando agora no chat o código, tá? Esse aí, RII2OOE. Você pode entrar lá na turma. Para quem não viu ainda, né, eu coloquei, para quem provavelmente ninguém viu, eu coloquei agorinha, né, liberei agorinha os vídeos do conteúdo dessa semana. E aí eu já aproveito para dar umas indicaçõezinhas de algo que pode ajudar. Vocês vão ver que tem muitos vídeos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 vídeos do conteúdo dessa semana. Esses vídeos têm, em geral, mais ou menos uns 20 minutos cada um. Vocês precisam assistir todos os vídeos? Eu aconselho que não comecem assistindo eles, porque é um conteúdo que vocês já viram na disciplina de eletricidade básica. Então, eu coloquei para caso vocês precisem tirar uma dúvida, relembrar alguma coisa e tudo mais, mas eu acho que vale bastante a pena vocês começarem olhando um vídeo que eu coloquei num tópico separado, o tópico de resumo, que está lá, Eletrodinâmica 1. É um vídeo do professor, todos esses vídeos que eu coloquei essa semana são do professor Boaro, não sei se vocês já viram algum vídeo dele. Ele grava vídeos há pelo menos 6 anos para o YouTube, e ele tem um material muito bom, principalmente, eu acho, ainda melhor, o material mais antigo, de quando ainda não estava nesse boom de aulas remotas, porque para conseguir acompanhar o ritmo do pessoal nas aulas remotas, ele mudou muito o estilo dele de aula, e eu não gosto muito do estilo novo, mas vocês podem gostar e não tem nenhum problema, tá? Os vídeos que eu coloquei são vídeos do curso de eletrodinâmica que ele deu há uns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, quase, ou talvez mais. Mas são vídeos que têm um resumo muito bom e que ele vai direto no conteúdo que é mais importante. Então, acho que se vocês olharem lá o resumo, o que vocês virem que estão com mais dificuldade de entender, aí vocês olham qual é o tópico específico nos vídeos separados por tópico. Mas o resumo é um vídeo de 30 minutos, mais ou menos, em que ele vai falar dos tópicos que vão desde a eletrostática, uma coisinha que a gente já viu na semana anterior, né, já fez o resumo e tudo mais, mas ele fala sobre a carga elétrica, começa falando sobre carga elétrica e ele avança sobre os tópicos básicos da eletrodinâmica até chegar na associação de resistores. Então, é um vídeo bem completinho desta semana, um resumo bem completinho dessa semana. Por um acaso, calhou muito bem quando eu encontrei o vídeo de resumo dele e descobri que era justamente o conteúdo que estava planejado para essa semana. Foi uma maravilha. Em vez de precisar colocar tópico a tópico, vocês podem olhar o resumo, acho que vai valer bastante a pena olhar o resumo, e também vocês podem se guiar mais ou menos pelo conteúdo que eu vou colocar nessa aula de hoje, tá? Eu preparei uns slidezinhos meus do que eu considero mais importante para os tópicos dessa semana. Não é todo o conteúdo, eu não estou dizendo que são os conteúdos mais importantes da eletrodinâmica, mas eu acho que é o que encaixa melhor com o tempo que a gente tem
de 2 aulas apenas, 5 horas por semana, e o tempo que vocês terão para fazer as atividades, que vai ser basicamente uma semana e mais um pouquinho, tá bom? Eu vou colocar as atividades do tópico de eletroddinâmica ainda hoje, talvez até o final do dia, porque eu comecei a fazer algumas e eu tinha visto que uma que eu coloquei ficou muito comprida, então eu vou substituir para não sobrecarregar vocês com atividades nessa semana, tá bom? Deixa eu começar minha apresentação aqui. Novamente, lembrando, vou abrir a apresentação, vou ficar sem ver o chat, então, tá com dúvida, precisa que eu repita, que eu fale alguma coisa, vocês vão ter que abrir o áudio, tá? Não esqueçam. Eu não sei se a Aline esqueceu de baixar a mão ou se eu não respondi o que a Aline precisava até agora. Esqueci de baixar a mão, tá? Estou abrindo aqui a apresentação. Eu acho que é porque ela está se alongando, professor, levantou os braços. Né, deixa assim, se tivesse como colocar as 2 mãos, eu saberia que é porque está assim, durante se esticando na cama, para não dormir durante a aula, que eu sei que vocês estão assistindo a aula deitado na cama. Cá está. Quando tiverem, me avisem aí, para poder começar. Está aparecendo minha tela para você já? Pode começar, professor, já está aparecendo. Então, vamos embora. Essa semana a gente vai fazer a primeira parte da eletroddinâmica, né? A gente vai começar a estudar a eletricidade, ver como é que a gente define a eletroddinâmica, basicamente como um movimento de elétrons, e como é que esses elétrons se movimentando podem gerar alguns efeitos especiais, efeitos especiais no sentido de efeitos que a gente vai se utilizar deles no dia a dia e como fazer algumas coisas um pouco mais técnicas, como fazer uma associação de elementos chamados resistores, tá bom? Qual é o nosso sumário para hoje? A gente vai começar estudando os elétrons em movimento, que é justamente o contrário do que a gente fez na primeira semana da eletrostática, né, que a gente deixava os elétrons parados e basicamente tudo era estudando ou o elétron parado, ou o elétron depois que ele já se moveu, como, por exemplo, na eletrização, a gente falava dos elétrons, havia movimento para os elétrons saírem de um lugar para outro, mas a gente só estava preocupado depois que os elétrons já estavam no corpo, né? Então, agora não, agora o que me interessa é, de fato, enquanto os elétrons estiverem em movimento. Vamos estudar a lei de Ohm, que está relacionada justamente com esse movimento dos elétrons, falar um pouquinho sobre energia elétrica e sobre associação de resistores, tá bom? Vejam que esses 4 tópicos são tópicos bem abrangentes, então tudo que está aqui dentro deles são resumos, tá? Não é nada muito extenso, eu estou resumindo todo o conteúdo para que a gente não fique com muita coisa para ver de uma vez só. Começar estudando os elétrons em movimento. O que é que a gente vai ver aqui? Primeiro, coloca os elétrons em movimento, quer dizer que estou falando de corrente elétrica. Falando de corrente elétrica. E aqui tem 2 tipos diferentes de movimento de elétrons. Notem que isso aqui é uma representação de um fio, tá? Nesse fio aqui, os elétrons estão sempre se movendo para lá. Sempre se movendo nesta direção. Esse é um tipo específico de movimento de elétrons, que eu chamo de corrente elétrica do tipo contínua. É um movimento ordenado dos elétrons, todos sempre na mesma direção e sentido. Então, os elétrons vão sempre se mover na direção do fio, num sentido específico. Por exemplo, aquele que vai de um ponto, de um polo específico para outro, desse lado para esse, da esquerda para a direita. Ou poderia ser da direita para a esquerda, mas sempre no mesmo sentido. Uma outra possibilidade seriam os elétrons aqui, ó. Vejam que tem um movimento ordenado, mas ora eles estão indo da direita para a esquerda, ora eles estão indo da esquerda para a direita. Eles estão fazendo um movimento de vai e volta. Mesmo sendo um movimento de vai e volta, é um movimento ordenado. E aí, nesse caso, vou dizer que eu tenho um tipo diferente de corrente. É corrente alternada. Corrente contínua, sempre na mesma direção e sentido. Corrente alternada, ele oscila num sentido e no outro. Bom, esse tipo de corrente alternada que está aparecendo aqui embaixo, especificamente, é um tipo especial. É um tipo muito regular de
corrente alternada, mas a gente pode encontrar correntes alternadas que são um pouco mais bagunçadas, que ao invés de ficarem só indo para frente, indo para trás, ele pode ir para frente, um passo, sei lá, um passo grande para frente, um passo menorzinho para trás, depois um passo menorzinho para frente. Aqui eu estou dando um passo do mesmo tamanho, para frente e para trás. Mas não é esse tipo de corrente que a gente vai ver na maioria dos casos nas aplicações do dia a dia. São correntes mais específicas que podem surgir ou porque o sistema tem algum tipo de problema, ou porque é uma aplicação tão específica que você precisa de um controle diferenciado dos elétrons, tá bom? Mas, para a gente, o que é importante lembrar e guardar, que é o que vai ser mais cobrado lá na frente, é que corrente contínua, o movimento dos elétrons é sempre no mesmo sentido, de um ponto para outro, e na corrente alternada, ele ora vai num sentido, ora vai em outro. Bom, essa é o resumo básico dessa parte de definição do que é a corrente contínua e o que é a corrente alternada, tá? Deixa eu avançando aqui. Por que eu acho que eu estou com o slide incorreto, mas vamos com ele mesmo. O sentido da corrente elétrica dentro de um fio, bem, vocês já tinham provavelmente vistos que os elétrons são cargas negativas, os elétrons possuem carga negativa, o que significa o seguinte: se eu estou tendo elétrons andando deste lado para cá, eu estou tendo, está saindo elétron desse lado, então o lado de cá está faltando elétron, e do lado de cá vai ficar sobrando elétrons, né? Nesse lado aqui. Vou ver aqui o meu... você não estava vendo onde é que estava. Sobrando. Esse lado aqui está sobrando elétrons. Esse sentido aqui que os elétrons estão de fato se movendo é aquilo que se chama de sentido real da corrente. A corrente é o movimento dos elétrons. O sentido que os elétrons se movem é o sentido real da corrente. Agora, para efeitos práticos, no dia a dia, para as coisas, para as questões que a gente costuma resolver, não é muito confortável usar o sentido real da corrente, porque senão a grande maioria das expressões matemáticas que a gente usa teriam que ter o sinal trocado. E aí, por conta disso, por uma questão de convenção, vocês podem pensar assim, que até por preguiça de físico de escrever sinal, a gente costuma usar o sentido contrário ao do movimento dos elétrons. O sentido convencional da corrente é o sentido que é contrário ao do movimento dos elétrons. Físico gosta também de dizer que é o sentido do campo elétrico, mas esse não é tão usado na prática. Na prática, o que a gente sabe os elétrons se movem num sentido real, a corrente que a gente fala, sempre que eu falar a corrente elétrica está no sentido tal, então eu estou falando da corrente convencional, tá? Se eu precisar falar da corrente real, eu vou deixar explícito. A corrente real é neste sentido, mas em geral a gente vai ter, vai falar corrente, sentido de corrente, quando eu estiver falando aqui, ó, deste sentido convencional, tá bom? Eu coloquei aqui que esse lado aqui vai ficar com falta de elétrons, esse lado aqui vai ficar com um elétron sobrando, então aqui em tese vai ficar cada vez com carga mais positiva e aqui cada vez com carga mais negativa, mas quando a gente estiver falando em um elemento que fornece corrente, por exemplo, estiver falando de uma bateria, bem, numa bateria, o lado que vai estar cedendo os elétrons, ele não é o lado positivo, não é o lado que fica positivo, porque ele é mantido com a mesma tensão. Então, no sentido de uma bateria, eu teria do lado de cá o polo negativo e do lado de cá o polo positivo. Bom, se fosse uma bateria. Quando a gente for falar de baterias, na parte de geradores e receptores, isso vai ficar mais claro, mas é uma questão de convenção. Bom, vamos avançar aqui. Como é que eu defino a intensidade da corrente? Vejam só, eu tenho meu fiozinho aqui, por dentro desse fio estão passando elétrons, e aqui eu vou considerar a corrente contínua para facilitar, tá bom? Então, estou aqui usando corrente. Sai. Apaga o R, que eu escrevi aqui. Corrente contínua. Estão passando elétrons nesta
direção e neste sentido aqui. Como é que eu meço a intensidade da corrente? Eu vou medir a intensidade da corrente como sendo eu meço o tempo, um certo intervalo de tempo, quanto de carga vai passar. Então, eu vou parar aqui, vou olhar nessa região aqui específica, tá vendo que está até delimitada aqui, eu fico olhando aqui nessa região durante um intervalo de tempo, por exemplo, de 10 segundos. Vou dar um exemplo. E nesse intervalo de 10 segundos, eu medi quanto de carga passou e passaram-se 5 coulomb de carga. Qual é a intensidade da corrente que passou por aqui? A intensidade da corrente que passa por aqui, eu vou definir como I, né? Ela é a quantidade de carga que passou dividido pelo tempo que demorou para passar essa carga. Então, neste caso aqui, ó, com estes dados aqui, eu teria uma corrente de 5 coulomb no intervalo de 10 segundos. Isso dá 0,5, que coulomb por segundo ganha um nome especial, é a unidade de medida de corrente, que é o ampere. Então, é 0,5 ampere. Então, essa é a corrente que passa aqui. Que tipo de corrente é essa? Bem, a gente pode dar um nome especial até para ela, na verdade. Ela não é só a intensidade da corrente, ela é a intensidade média. A gente pode definir também uma corrente instantânea, caso essa corrente fique variando a intensidade ao longo do tempo, ou quando é corrente alternada, que ela está hora num sentido, hora no outro, a gente pode fazer uma definição de uma corrente instantânea também, mas na maioria dos problemas que a gente vai resolver, o tipo de situação que a gente vai estudar, a corrente média, ela descreve bem a situação envolvida ali, tá bom? Não precisamos nos preocupar, não vamos precisar nos preocupar com a corrente instantânea, embora ela tenha uma relação também com a corrente média para muitos dos problemas, tá bom? Mas vamos focar na intensidade média da corrente, medida em ampere, tá bom? O que é uma fonte elétrica? Lembra que tinha falado que a gente ia estudar sobre baterias, ia falar mais sobre baterias. Quando você precisa criar uma corrente elétrica, em geral, você precisa ter algum elemento externo que faça essa corrente continuar existindo. Caso contrário, você gera uma corrente apenas instantânea. Ela aparece e depois desaparece. Ela aparece e desaparece muito rapidamente. Por exemplo, se você tiver uma descarga, lembra? A aula passada a gente falou sobre rompimento de rigidez dielétrica, né? Quando você rompe a rigidez dielétrica em um material que era isolante e vira condutor, você tem uma passagem de corrente que, em geral, é muito rápida, mas logo depois isso acaba, porque você não tem uma fonte elétrica para manter a diferença de potencial que gerou a corrente fixada. Os elementos elétricos que são responsáveis por manter uma corrente elétrica são as chamadas fontes. Uma fonte mantém uma corrente elétrica, basicamente. Essa definição do que é uma fonte elétrica. Equipamento que vai manter uma certa tensão elétrica entre dois pontos que a gente vai chamar de terminais. A representação esquemática de uma fonte elétrica ou de uma bateria de tensão contínua, basicamente, é essa aqui. Você tem uma barrinha maior, uma barrinha menor, paralelas uma à outra. Isso aqui são os fios que vão fazer a ligação no resto do sistema, tá bom? Este lado aqui é o que a gente chama de polo positivo, este lado é o que chama de polo negativo. Aí eu fazer uma pergunta agora para vocês, para eu não ficar aqui dando aula sozinho. De onde sai a corrente e de onde entra a corrente, e eu estou falando onde sai, onde entra, então eu estou falando, sem dizer o quê, eu estou falando de corrente convencional, tá? Qual o sentido da corrente convencional? Sai do polo positivo e vai até o polo negativo, no sentido convencional. Isso. Sentido convencional, a gente vai sempre fazer assim. E vocês podem utilizar isso em qualquer probleminha esquemático que forem resolver. Precisa marcar qual é a corrente. Tem alguns elementos que a gente não sabe muito bem para onde está a corrente, mas nas baterias, nas fontes é fácil. Na fonte sempre sai corrente aqui, ó, do polo positivo, e sempre entra corrente no polo negativo, tá bom? Esse é o sentido convencional
da corrente. Também tem uma outra coisa especial, é que nas baterias sempre a corrente que entra e a corrente que sai são iguais, tá bom? Tem alguns elementos elétricos, que provavelmente vocês estudaram melhor lá em eletricidade básica, que a corrente que entra não é exatamente a corrente que sai do circuito, porque ele causa quedas de tensão, porque ele consome energia, ou outro tipo de coisa. No caso da bateria, a função dela é manter essa corrente fixada ali ao longo do sistema, tá bom? Minha caneta começou a falhar. Pronto. Outro elemento que é muito importante dentro dos circuitos elétricos são as resistências elétricas. E aqui eu vou fazer só uma introdução inicial sobre o que é uma resistência elétrica, e depois a gente fala sobre o elemento que causa a resistência elétrica dentro de um circuito elétrico. Bem, quando os elétrons têm que se mover ao longo do fio, eles vão acabar encontrando com os núcleos atômicos do material que compõe o fio. Por exemplo, um fio de cobre. Os elétrons livres do cobre, para se moverem, eles vão acabar encontrando os núcleos dos átomos de cobre no meio do caminho. E esse encontro vai acabar obrigando o elétron a desviar, ele pode sofrer choques com a eletrosfera do átomo, e qualquer choque ou desvio que o elétron fizer vai fazer com que ele tenha um pouco mais de dificuldade para sair de um ponto e chegar em outro. Essa dificuldade, ela é mais ou menos medida pelo que a gente chama de resistência elétrica de um material. A origem da resistência, como falei, são os choques. Aqui eu estou com uma representação bem esquemáticazinha de o que é isso. Ao invés dos elétrons poderem, por exemplo, isso aqui, seguir direto daqui para cá, ele acaba sofrendo um pequeno desvio quando passa por esse núcleo, sofre um pequeno desvio quando passa por esse outro núcleo. O elétron nunca consegue chegar aqui e fazer um caminho assim diretamente, porque aqui ele vai passar nessas proximidades, vai sofrer desvio, vai passar aqui, vai sofrer desvio. Quando chega aqui, ele não consegue passar direto, e às vezes ele acaba tendo que voltar, ele bate e volta, e aí bate de novo nesse cara, aí bate de novo nesse cara, aí anda para cá, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Acaba que o movimento, quando você olha, ao longo do tempo, ele andou do lado de cá para o lado de cá. Mas, na prática, o movimento não foi só uma linha reta de um lado para o outro. Ele teve que subir, descer, voltar, ir para frente e para trás, para poder conseguir ir desviando do caminho. É como se os núcleos fossem um pequeno labirinto e ele tem que chegar do outro lado do labirinto. Quanto mais resistência tiver o material, é como se esse labirinto ficasse cada vez mais difícil de ser cruzado, né? Ele tem algumas coisas que ajudam ele a guiar no sentido da saída, nesse caso aqui é a tensão elétrica, que está dizendo para ele, ó, vai sempre nesse sentido, vai sempre no sentido do polo negativo do seu resistor, do seu fio, mas ainda assim há um pouquinho de dificuldade para chegar lá do outro lado, e é isso que a gente vai definir como resistência elétrica, tá bom? O material cuja função básica é causar resistência dentro de um circuito, é o que a gente chama de resistor, tá? O que causa a maior parte da resistência dos elementos de um circuito é o resistor. Vocês provavelmente já viram esse carinha aqui fisicamente, lá na disciplina de eletricidade básica, já devem ter utilizado isso aqui para formar alguns circuitos especiais, devem provavelmente conhecer pelo menos algum aplicativo que ajude a descobrir qual é o valor da resistência baseado nessas cores. Provavelmente também já viram que existem resistores que têm um número de faixas igual a 4, outros que têm um número de faixas igual a 5. Hoje já tem até alguns com 6 faixas, mas aí eu acho que esses são muito menos comuns de serem utilizados. E essas faixas aqui seguem um códigozinho de cores. Eu não vou me preocupar com esse códigozinho de cores, porque, como a gente vai fazer essa disciplina de uma maneira muito mais teórica, a parte do código de cores é muito mais interessante para quando a gente está montando um circuito fisicamente, para a gente não vai fazer muita diferença. Se vocês forem usar alguma simulação de circuito elétrico, provavelmente essa simulação não vai ter o código de cores do resistor para você inserir, mas sim vai pedir para que você diga quanto é a resistência daquele resistor, e só isso. Bom, tá aqui só definindo o que são os resistores, que são os dispositivos cuja principal função é converter energia elétrica em calor. Em algumas situações, e na prática
da eletrônica, por exemplo, é a maior das aplicações, o objetivo nem é transformar em calor, mas sim diminuir tensão. Então, resistores basicamente causam duas coisas, queda de tensão e aquecimento. Em algumas situações, o que a gente está interessado é neste aquecimento, em outras situações, o que a gente está interessado é na queda de tensão que ele causa. Bom, passando aqui, a representação esquemática aqui de um resistor. Essa aqui é a representação americana, mas é a que a gente mais usa no Brasil. A representação internacional é aquela com quadradinho, que é assim. Tanto essa quanto essa, se vocês forem resolver algum problema, pelo menos na minha disciplina, se usarem qualquer uma das duas, ambas são aceitas, tá bom? Eu coloquei aqui só a que é mais comum da gente utilizar, mas pode usar qualquer uma das duas. Tá? Um elemento resistor, basicamente, ele tem... Deixa eu voltar aqui nessa figurinha. Esse material aqui, né, ele vai causar cada vez mais resistência a depender de algumas características. Essas características têm uma relação com o material do qual o fio é feito e tem relação com o tipo de material que... O tipo não, né? Com o formato do material que vai ser utilizado. O que é que a gente sabe, basicamente? É que se o material tiver o formato cilíndrico, e essa lei é muito específica, porque ela só vale para o caso que o formato do fio é cilíndrico, e você mantiver, isso aqui é importante, ó, temperatura constante, a resistência elétrica de um certo fio vai depender de 3 informações. Do comprimento, que eu vou chamar de M, depende da área da seção transversal, a área, que eu vou chamar de A, e do tipo de material no qual ele é feito, que aí vai dar a característica que é chamada resistividade. A resistividade é justamente o número que eu vou colocar para me dizer que um certo fio é composto de cobre e não de ferro, ou não de prata, ou não de ouro. Entendeu? Essa é a função da resistividade, é dar informação sobre o quanto de resistência aquele material elétrico vai fornecer para cada unidade de comprimento e para cada unidade de área que aquele fio possui. O que é que a gente consegue identificar sem grande problema? É que, bem, vou voltar aqui naquela figurinha para a gente tentar trazer algumas características. Imagina que o meu elétron tem que passar daqui até aqui. Ele vai ter um comprimento L1. Ou tem que ir daqui até o final. Vou chamar de L2. Eu pergunto para vocês, qual trajeto vai ter mais resistência elétrica? Fazer o comprimento L1 ou o comprimento L2? Professor Vinícius falou aí no chat, eu posso ler para o senhor ver? Pode sim, pode sim. Ele disse, professor, o material que é mais resistente tem o que de diferente dentro dele? Tem como a gente adivinhar? Não dá para dizer que tem como adivinhar o que é que tem dentro dele, mas em geral, que você pode... Uma regrinha que acaba funcionando é o seguinte: materiais que têm mais resistência elétrica são materiais em que a estrutura atômica está mais condensada. Quer dizer, quanto mais próximo esses átomos aqui estiverem um do outro, dentro da estrutura do material, mais difícil vai ser para esses elétrons aqui conseguirem ir desviando deles para chegar do outro lado. Então, mais resistência aquele material apresenta. Mas, ainda assim, essa é uma regra que não é uma regra que vai ser seguida o tempo todo. Assim então, como em... Então, quanto mais maleável o material, por exemplo, madeira, os átomos eu acho que são bem condensados, né? Então não dá para passar, por conta que é um material rígido. Agora, um cobre, você consegue pegar o cobre e fazer assim com a mão e amassar ele. Então ele é mais maleável. Essa regra não... essa ideia não serve tão na prática, porque a questão da madeira não está... O fato de que ela não é um bom condutor não está relacionado com a estrutura ainda. Está relacionado com o fato de que ela nem tem elétrons livres para permitir que a corrente elétrica passe. Então, você vai conseguir usar essa regrinha da estrutura mais condensada
quanto mais condensada, mais resistência elétrica, quando você tem um material que possui elétrons livres. Então, pense em um conjunto de materiais que tenham mais ou menos a mesma quantidade de elétrons livres. Então, pense nos metais, ferro, cobre, níquel, ouro, prata, que eles já têm uma certa quantidade de elétrons livres que permite a corrente passar, e aí, dentre esses, aquele que apresentar a estrutura mais condensadinha vai ser o que tem mais resistência elétrica. O que tiver a estrutura mais aberta vai ter menos resistência elétrica. Mas a madeira, ela não tem elétrons livres, então, mesmo que ela tiver uma estrutura, e eu acho que este é o caso, que é o que costuma acontecer com estruturas de carbono, que é o que compõe a matéria viva, né? Mesmo que ela tenha uma estrutura mais aberta, não tem elétron para passar. Então, realmente, a resistência é muito alta porque ela não tem elétron para passar, tá bom? E, bem, voltando para aquela pergunta que eu tinha feito inicialmente, qual dos dois trajetos vai apresentar mais resistência? Bem, eu acho que não é difícil de imaginar que, se os elétrons só tiverem que vir daqui para cá, eles vão ter menos dificuldade do que ir daqui até a outra ponta, né? Quanto maior for o comprimento que os elétrons precisarem percorrer, mais resistência eles vão enfrentar. Então, a resistência elétrica aumenta quando eu aumentar a minha distância, aumentar o comprimento do fio. Então, esse é um dos motivos pelo qual você deve, quando se faz um dimensionamento de rede elétrica de uma casa, por exemplo. Você não pode simplesmente sair colocando fios para todas as direções, porque em todos os sentidos, em todas as paredes da casa que você quer que tenha uma tomada, porque quanto mais fio você colocar, mais resistência você vai ter, significa que você vai ter um consumo de energia na sua própria fiação, pode ser alto, né? Em geral, para casas não é muito alto, mas imagine um prédio comercial que tem quilômetros e quilômetros de fio transmitindo corrente elétrica. Bom, a outra característica eu vou voltar para a imagem, né? A gente viu que maior comprimento dá maior resistência, a outra é essa areazinha aqui. Aí eu pergunto para vocês, usando a mesma ideia que a gente viu ali atrás. Se o fio tiver esta área para os elétrons passarem, a resistência dele vai ser maior ou menor do que se o fio tiver esta área para os elétrons passarem? Professor. Oi, pode falar. Isso daí vai ser tipo, quanto mais grosso o fio, melhor para passar os elétrons? Isso, essa é a ideia. Lembra que a gente está tentando fazer um paralelo da resistência elétrica com a dificuldade que os elétrons têm de passar. Se os elétrons só têm um espaço bem pequenininho para passar, eles vão acabar batendo cada vez mais na estrutura do fio quando estão cruzando este material. Já se tiver uma área maior disponível para os elétrons passarem, eles têm mais possibilidades de fazer os desvios e encontrar menos núcleos atômicos no caminho, o que vai fazer com que a resistência seja menor. Oi. Por isso que o fio terra é aquela barrinha de alumínio, de cobre. Bem, não sei se esse é exatamente o motivo para o fio terra ser aquela barra. O motivo que eu sei que o fio terra, o aterramento, né, não é nem o fio terra, né? O fio terra é um fio normal, mas o aterramento ser a barra de cobre, a barra tem que ter uma espessura mínima, que é para ela não ter uma resistência grande, mas ela tem que permitir uma passagem grande de elétrons. Então, você tem uma barra que tem que ter um comprimento mínimo, que é para você ter um bom contato com a terra, e tem que ter uma espessura mínima, que é para ela não ser um material que tem uma resistência alta. Então, se a barra de cobre ou não tem muito sentido, mas a área dessa barra, sim. O fio não pode ser, por exemplo, fazer um aterramento simplesmente pegando um fio de cobre e enterrando a 1 metro no chão. Não pode fazer isso, não é seguro. Você precisa ter uma barra um pouco mais grossa, e aí sim, a área tem relação com o fato do aterramento ser feito com a barra de cobre. Bom, a outra característica que eu vou precisar colocar, a gente viu aqui que a resistência
colocar aqui, ó, resistência, ela aumenta com o comprimento e ela diminui com a área. Aí, como é que a gente coloca isso matematicamente? Se a resistência aumenta com o comprimento, eu coloco o comprimento como sendo uma grandeza diretamente proporcional, eu coloco aqui em cima, lembra que a gente fez essa relação lá na aula passada sobre eletrostática, né? E como ela diminui com a área, então é uma dependência inversamente proporcional. Então eu coloco aqui, ó, na minha expressão, o A dividindo. Então, a resistência, ela é proporcional, esse é o símbolo aqui de proporcionalidade, tá? A comprimento dividido pela área. Como é que eu troco esse proporcional por igualdade? Eu tenho que colocar a constante de proporcionalidade. Essa constante depende do material e é ela que recebe o nome de resistividade. E a gente representa a resistividade pela letra grega O. Legal dessa situação que você, modelando o movimento do elétron, você pode deduzir as duas legiões com equações diferenciais. Isso. Eu não costumo utilizar, mas tem gente que chama essa expressão que a gente vai ver aqui da segunda lei de Ohm. Né? Chama a primeira a lei de Ohm, que a gente está acostumado a tratar, da resistência do corrente, e essa chama da segunda lei de Ohm. Essa resistividade aqui vai aparecer na expressão da resistência desta forma aqui, ó. Então, vendo que eu tenho o comprimento aqui diretamente proporcional à resistência, a área é inversamente proporcional, e aqui, essa resistividade aqui, essa constante, vai mudar de um material para outro. Se for, depende do material. Do fio, tá bom? Outra coisa importante, mas a gente não vai ter esse problema aqui, é que essa lei aqui, do jeito que ela está, ela só funciona se o fio for um fio cilíndrico, se tiver este formato aqui, em que a área do fio é sempre a mesma ao longo do comprimento. Isso quer dizer, professor, então, se eu pegar um fio e der uma estranguladinha assim no fio, e o fio for ficando mais fino, por exemplo, que começa assim mais grosso e ele fica mais fino. Posso usar essa regra? Não. Isso aqui não se aplica para esse caso, tá bom? Só se aplica se o fio tiver sempre a mesma espessura. Não precisa ser circular desse jeito, mas ele tem que ter sempre a mesma espessura. A gente aplica essa mesma lei em fios que são assim, ó. Parece uma ripinha de madeira. Ai. Esse pedaço aqui. Se o fio tiver esse formato, não tem problema. Se o fio for um triângulo assim, também não tem problema, a regra se aplica. O que não pode é ele começar mais fino e terminar mais grosso, ou o contrário. Porque a espessura, esta área aqui, tem que ser constante para que a gente aplique essa lei. Tá? Essa é a característica especial. Característica especial, né? A limitação dessa regra. Mas em todos os problemas que a gente vai resolver, os fios vão ser sempre em formato cilíndrico. Né? Ou também tem lugares que vocês vão ver escrito assim, condutor filiforme. Filiforme, basicamente, que segue o formato de um fio padrão. O fio padrão é um cilindro com sempre a mesma espessura. Tá bom? Desculpa, eu esqueci que ia ter texto aqui embaixo, a constante de proporcionalidade, esse carinha aqui é a resistividade. Quando eu for colocar para vocês, eu vou dar uma deslocada nessa figurinha aqui, para não atrapalhar a leitura, tá bom? Nosso próximo passo vai ser entrar no estudo da lei de Ohm. São 9h44, então eu vou fazer uma pausazinha agora, e aí quando a gente voltar do intervalo, a gente fala sobre a lei de Ohm, tá bom? E avança para os próximos tópicos. Deixa eu manter isso aqui, da outra vez eu apaguei, deixa eu encerrar aqui a apresentação. Pronto, vou colocar aqui no chat a chamada, vocês só preenchem aí com o seu nome completo. Vou fazer uma pausa aqui na gravação.